E o apelo é dito do profeta para o povo buscar a Jeová. Veja bem que o profeta, ele faz um apelo. Deus, ele fala que o povo dele estava em decadência. E o profeta vai fazer o seguinte, trazer um apelo para que eles venham buscar a Deus, para que eles venham buscar a Jeová, para que eles venham se converter dos seus maus caminhos. Vejamos que 2002 para 2021 não mudou muita coisa. Vejamos que as coisas estão semelhantes ao que acontecia lá também. Claro que havia mais obediência à palavra, mais temor, mas nos tempos que nós estamos vivendo, a idolatria tem tomado conta, os homens têm se tornado amantes de si mesmo, idólatras de si mesmo, e Deus não tem se agradado disso. A mensagem do profeta Oséias era semelhante à mensagem que eu estou anunciando agora. Deixar a idolatria, deixar a busca de outros deuses, a busca de outros senhores, de copiar outras nações. E nós andar conforme Deus quer e não como nós queremos. No primeiro tópico nós vamos ver a visão panorâmica da história de Israel. Israel nos dias do Reino Unido. Convém lembrar que o nome Israel, aplicado à nação no Antigo Testamento, nem sempre significa todas as 12 tribos de Israel. Durante o tempo do reinado do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, esse nome se aplicava às 12 tribos de Israel. Foi nos dias de Roboão, filho de Salomão, que Jeroboão I, filho de Nebate, encabeçou a divisão do reino de Israel. A partir daí, as 10 tribos do norte formaram o seu reino, desmembrando-se da casa de Davi. Surgiram-se 2 reinos, o reino do norte, ou Israel, chamado também de casa de Efraim, no livro do profeta Oséias, e o reino do sul, ou Judá. Veja bem que a divisão aconteceu no tempo dos reis, não aconteceu antes. Israel não era conhecido como as 12 tribos. Foi dividido o reino do norte e o reino do sul. Houve uma visão panorâmica da história de Israel. O reino de Israel está no tópico 2. Com Jeroboão I, deu-se o início da predominante apostasia, abandono da fé, abandono do crer em Deus e corrupção em Israel. E por essa razão, a sucessão real foi quebrada várias vezes. O reino durou cerca de 253 anos e reinaram 9 dinastias, no total de 20 reis. Nenhum deles foi efetivamente piedoso e a maioria teve morte violenta. Há nos livros dos reis o triste refrão: não se apartou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. A fraseologia similar, que por si só fala muita coisa. A má influência de Jeroboão I foi realmente destruidora, devastadora. Essa decadência espiritual, social e política terminou com o cativeiro inicial de Israel para a Assíria, em 722, por Salmaneser, e consumado depois por Sargão II. O reino de Judá, formado por Judá e Benjamim, e a sucessão dinástica de Davi, sendo Jerusalém a capital, e durou cerca de 400 anos.
Apesar da apostasia e da corrupção, surgiram reis piedosos que andaram nos caminhos de Davi, seu pai. Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia em 3 levas, entre 605 a 587 a.C. E isso registrado a partir do capítulo 24 de 2 Reis. Entretanto, o profeta Jeremias registra uma quarta incursão dos caldeus, que não aparece no livro dos reis e nem nos das crônicas. Isso é interessante para quem estuda. Os judeus retornaram para Jerusalém por volta de 538 a.C., sob a direção de Zorobabel, mediante o decreto de Ciro, o rei da Pérsia. Veja bem que houve o reino de Israel, houve grandes revoluções, e só o profeta, o reino de Judá, melhor dizendo, houve uma revolução, e só o profeta Jeremias foi apresentar a quarta incursão dos caldeus. O contexto histórico, então, de Oséias. Comparando o capítulo 15 de 2 Reis com o livro do profeta Oséias, fica claro que o profeta viveu num período de grande iniquidade, anarquia, violência, idolatria, corrupção política. O reinado de Jeroboão II foi próspero, mas corrupto. Seu filho, Zacarias, que lhe sucedeu no trono, foi assassinado 6 meses depois por Salom, que depois de 1 mês foi assassinado por Manaém. Nessa época, Israel passou a ser subjugado por Pul, nome pessoal de Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, perdendo assim a sua autonomia política. Depois de sua morte, Pecaías, seu filho, sucedeu-lhe no trono, sendo assassinado por Peca 2 anos depois. E Peca, logo a seguir, foi assassinado por Oséias, não o profeta que estamos estudando, mas o último rei de Israel. Esse quadro sombrio mostra a anarquia generalizada que levou o reino à decadência, culminando com o fim de Israel. Tudo porque o povo se esqueceu de Deus e se desviou, vivendo com os povos pagãos à sua volta. Veja bem, o contexto histórico fala de um período de grande iniquidade, de anarquia, de violência, de idolatria e corrupção política. Observe se não é isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Se nós não estamos vivendo grande período de iniquidade, se nós não estamos vivendo grande período de pecados horrendos, onde a nação está com medo de um vírus, mas não está com temor de Deus. Aonde a nação tem medo do corona, mas não tem medo da idolatria a si mesmo, a idolatria a homens. Aonde a nação tem medo do Covid, mas não tem medo da corrupta política que está sendo apresentada. Mas tudo isso tem que acontecer para se cumprir as Escrituras. É muito interessante esse estudo de Oséias. Vamos agora então para o cativeiro, porque Deus não deixa ninguém sem castigo. Deus, Ele castiga. A idolatria em Israel tem como primeiro tópico no cativeiro. Veja que até no cativeiro é constante a presença de culto pagão em termos de Israel. No livro de Juízes, a idolatria tornou-se um ciclo vicioso. É assim, tudo começa, meus irmãos, de uma forma que não faz mal, não tem problema. E daqui a pouco entra o vício.
E esse ciclo ficou vicioso, eles estavam viciados em idolatrar-se outros deuses. Deus levantava um libertador, o povo voltava a servir a Jeová. Após a morte do libertador, a nova geração voltava à idolatria e à prostituição. E em consequência desse desvio, o povo tornava a cair nas mãos dos seus inimigos novamente. Deus levantava outro libertador e assim por diante. O mesmo aconteceu no período dos reis, depois da divisão do reino. Ei! Quantas vezes Deus vai ter que se levantar para libertar? Quantos libertadores Deus vai ter que levantar? Que o nosso libertador é Cristo. O nosso redentor é Cristo. Mas quantas vezes ele vai ter que se levantar do trono para repreender os inimigos, os demônios, as potestades, os principados na tua vida? E você abandonar o pecado e depois que tudo ficar bom, você voltar ao pecado de novo. Quantas vezes Deus vai ter que fazer isso? Era isso que Deus fazia com o povo de Israel na época do profeta Oséias. Deus levantava o libertador, tirava eles do cativeiro, eles adoravam a Deus. Morria o libertador, o que acontecia? Eles paravam de adorar a Deus. A única diferença é que hoje o nosso libertador vive para tudo sempre. Aí nós devemos ter o ato do arrependimento. O que é arrependimento? É não fazer novamente aquilo que foi feito. Que estudo lindo! É nós não deixar o pecado tomar conta. O remédio que erradicou a idolatria. Deus, no seu infinito amor, procurou poupar a nação desse castigo. Apesar da desobediência e desvio do povo, a Bíblia diz que Deus se compadeceu do povo e enviou profetas, até de madrugada. Olha só, até na madrugada Deus mandou para acordar o povo. Mas o povo zombou, brincou com os profetas. Está acontecendo assim hoje. Se levanta o profeta para falar algo, alguém se levanta e diz, não, é falso profeta, não é de Deus. Estão zombando daqueles que estão alertando sobre a volta de Jesus, sobre abandonar o pecado. O rei Zedequias, por exemplo, não se humilhou diante do profeta Jeremias, de modo que não houve remédio também no caso de Judá. O remédio que erradicou de uma vez para sempre a idolatria em Israel foi o cativeiro. Veja bem, muitas das vezes é necessário o cativeiro. Eu não sei que cativeiro em tua vida, mas é necessário para servir de remédio. Porque é aquele velho ditado, quando o sapato aperta, aí que se lembra de Deus. E o povo só se lembrava de Deus quando estava preso, quando estava cativo, quando era prisioneiro. Depois do cativeiro. Tópico 3. Podemos observar que nunca mais se viu idolatria em Israel depois do cativeiro. As 10 tribos do norte se foram no cativeiro assírio e nunca mais voltaram. Judá retornou da Babilônia cerca de 70 anos depois. Vejam que os companheiros de Daniel arriscaram suas vidas, mas não se inclinaram diante da estátua idolátrica de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mardoqueu, que se recusou a inclinar-se diante de Amã. Imagina, não se deixou levar pela idolatria do homem, antes deixou Deus lutar por ele. E é assim que nós devemos fazer, como Ester 3:2 mostra. As mensagens de censura dos profetas pós-exílio, ou seja, Ageu e Malaquias, eram sobre o indiferentismo religioso, contra o formalismo do culto. A idolatria fora banida de uma vez para sempre de Israel. E é isso que tem que acontecer. A idolatria, o pecado, tem que ser eliminado totalmente do meio do povo de Deus, para que Deus possa trabalhar. O indiferentismo religioso e o formalismo
destrói. Nós não podemos ser indiferentes uns para com os outros. Nós devemos saber que nós somos cristãos e nós não aceitamos a idolatria. Nós somos diferentes. Nós não somos formais. Nós somos pentecostais e anunciamos o evangelho com graça, com intrepidez. A questão da idolatria no Novo Testamento, então. Na Nova Aliança. No Novo Testamento não se encontra o problema da idolatria nas sinagogas, nos templos. O problema das autoridades religiosas de Israel dos dias de Cristo não era idolatria, e sim a ausência de vida espiritual. Eram mortos espiritualmente. O formalismo religioso e também a hipocrisia, eles tinham duas faces. Eles falavam uma coisa, mas viviam outra. Não ajudavam, colocavam fardos nas costas dos outros, como diz em Mateus 23, 13 ao 7, mas não ajudavam a carregar esse fardo. Quando os apóstolos combatiam a idolatria, eles estavam tratando com os gentios que se convertessem à fé cristã, eram idólatras a leis, idólatras a escritos, mas não adoravam a Deus em espírito e em verdade. E não com os judeus. Jeová salvou o seu povo definitivamente da idolatria, dando seu filho, anunciou uma nova proclamação. Eles não tinham uma imagem de Cristo para adorar, mas eles sabiam que Cristo havia ressuscitado. E agora, os discípulos, os apóstolos, tinham esse papel de fazer as pessoas se converterem, se voltarem ao Evangelho de Cristo, que transforma, que restaura, que renova até hoje. O papel dos profetas. A origem da palavra profeta, derivada do grego pro, antes, teme, falar. A palavra hebraica mais usada para profeta é nabi. Pronuncia-se navi e aparece 309 vezes no Velho Testamento hebraico, sendo traduzida pela palavra grega protestes, na Septuaginta por profeta, na Vulgata Latina. O sentido dessa palavra é porta-voz de Deus. Hoje, quem é o porta-voz de Deus? Quem é o profeta? Quem é o que fala em favor de Deus? Quem é o que anuncia, que pronuncia? É os pregadores do Evangelho. Nós somos embaixadores de Cristo. Temos origem, viemos dos profetas antigos. Somos porta-vozes de Deus. A origem dos profetas. Moisés, além de ser o primeiro profeta nacional, e aí você pode dizer para mim, mas profeta é aquele que fala assim diz o Senhor. É, mas me mostra na Bíblia Moisés querendo falar como os outros profetas falaram. Moisés era um profeta diferenciado, porém o primeiro profeta. Além de primeiro profeta nacional, ele tornou-se modelo para os demais. E é assim que nós temos que ser. Exemplo, modelos para os demais. Alguém olha e diz, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Não porque ele fala bem, porque prega bem, porque canta bem, não. É porque tem a unção de Deus e o Espírito de Deus habita sobre ele. Exemplo disso, o profeta Eliseu, que queria a unção que estava na vida de Eliseu, de Elias. Por quê? Porque via Deus. Eu quero porção dobrado do que há na tua vida. E é isso que nós devemos ter. Querer. Apesar de Samuel ser um personagem que deu novo impulso à ordem dos profetas numa época de crise nacional, criando escolas de profetas, foram Moisés e Arão que perpetuaram o ofício profético em Israel. Veja bem que foi criada uma escola de profeta. Foi feito uma escola de profeta pelo profeta Samuel. Foi constituída, levantada. Porque os profetas tinham que aprender a ser profeta. E hoje, me pergunto, fala para mim,
Quantos estão aprendendo a ser profeta? Antes, estão indo aos seus próprios desejos, buscando mestres para si. E isso está sendo como algo amargoso, como cheiro mau às narinas de Deus. E Deus quer que nós venhamos buscar esse ensinamento. Esses profetas apresentaram a Deus, ao povo, que lutaram contra a idolatria, vindicaram a santidade de Deus e zelaram pela pureza religiosa, justiça social e fidelidade a Deus. Olha o compromisso deles. Vindicavam a santidade de Deus. Ninguém tocava no que era santo sem permissão. Eles zelavam pela pureza religiosa, ou seja, ninguém se exaltava porque era do povo de Israel, não. Era um povo humilde. Hoje eu sou cristão da igreja fulana, eu sou cristão da igreja ciclana. Não é assim que funciona. Devemos entender que temos que ter pureza, a nossa mente limpa, não ter nenhum tipo de vanglória para nós, mas toda honra e toda glória seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça social fazia o que era certo para todas as pessoas e fidelidade a Deus, sempre pregoavam a fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus leva ao céu. Eu não sei o que você acredita. Eu acredito que após essa morte tem vida eterna. Tem inércia? Tem. Estado de dormência para se acordar com Cristo? Tem. Mas depois tem vida eterna. Tem ressurreição. Os profetas da igreja. A palavra profeta é usada 149 vezes no Novo Testamento. Se você não viu a palavra profeta no Novo Testamento, está faltando você ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. 149 vezes ela é usada no Novo Testamento grego e o vocábulo profecia 19. Veja bem, 149 vezes no Novo Testamento grego e o vocábulo profecia 19 vezes. Essas palavras às vezes referem-se aos profetas do Velho Testamento. É claro, muitas das vezes referem-se aos profetas do Antigo Testamento, mas também trazem ao Novo Testamento. E outras aos profetas da igreja. Vamos então, nesse último caso, ouvir e ver agora. As mensagens proféticas podem ser gerais ou comuniais. Até mesmo individuais. Nós temos profetas na igreja que liberam a palavra. São os pregadores do evangelho. Obedeça ao teu pastor, obedeça ao teu presidente, obedeça aos profetas da igreja. A Bíblia diz: deis ouvido aos meus profetas e prosperareis. E quando fala deis ouvido, a palavra dar ouvido é guardar na mente, é guardar aqui dentro, porque se entrar na mente, descer o coração, é praticado. Ei, o que você tem deixado entrar na tua mente, descer o teu coração, e o que você tem praticado? Você tem guardado a palavra de Deus, ouvido a palavra dos profetas? Veja que o tema dessa lição bíblica é a restauração dos filhos de Deus. Deus quer restaurar os seus filhos através dos seus profetas, como fez com o profeta Oséias. A conclusão nos diz o seguinte: esse foi o mundo em que viveu o profeta Oséias. Isso está registrado para que sirva de aviso hoje, 2021. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz isso. Disse o Senhor José, angústia, se as nações fossem sábias, essas narrativas seriam seus melhores instrutores. Elas estão adaptadas a ensinar tanto o mundo como a igreja. Devemos aprender com os erros e acertos dessas, para vivermos uma vida melhor diante de Deus e dos homens. Aprender com os erros e os acertos, para viver uma vida diante de Deus, melhor diante de Deus e dos homens. É isso, meus irmãos. Conclusão do estudo é essa. Aprender com os erros e os acertos, para nós viver bem e melhor diante de Deus e dos homens. Este foi o capítulo de número 1 das lições bíblicas
de 2002, ao qual eu ganhei hoje de uma irmã, a irmã Neuza, que me presenteou com 25 revistas de lições bíblicas. E eu quero trazer essas lições bíblicas aqui no canal. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Nós faremos essa jornada juntos. Quem me acompanhar vai aprender muito com as lições bíblicas de 2002. Nesse findar de mês de abril e início do mês que está para chegar. Um abraço a todos, não se esqueça de deixar o teu like, deixar teu comentário e compartilhar esse vídeo. É muito importante para mim e para o canal. Muito obrigado, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.